Saudações, aventureiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Portal de Arvandor. E hoje daremos continuidade à nossa série clássica aqui, Aprendendo RPG. Finalmente chegamos a um ponto aí que eu considero chave, trivial, para que vocês realmente possam dominar as mesas de RPG, que são as mecânicas de combate. Como funcionam os combates em Dungeons and Dragons. Então, sem mais delongas, para você que está chegando agora, já deixa o joinha aí no vídeo, compartilhe para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho e vamos dar início aí após a vinheta. Mas antes de continuar o vídeo, aqui vai um recado para você que de alguma forma quer ajudar o canal Portal de Arvandor. Estamos com uma campanha, ajude o canal e conheça Baldur's Gate. Ao ajudar o canal por meio do nosso Live Pix ou então por meio do nosso Pix direto, você terá a chance de ser o feliz proprietário deste belíssimo livro, Baldur's Gate, Descida a Avernus. A nossa campanha acaba agora, no dia 21 de dezembro, então para saber mais detalhes de como fazer para participar, acesse aqui na aba comunidade o link para o Discord do canal e lá na parte de divulgação vocês terão os detalhes aí das regras da participação. Até lá e vamos pro vídeo. Então, para darmos início à nossa explicação sobre as regras de combate, o que precisamos saber é uma noção de combates por turno, como é que eles funcionam. O RPG, em sua origem, ele é um jogo de mesa. Assim como os jogos de cartas e de tabuleiro, ele é dividido em turnos e rodadas. A palavra turno vem do inglês turn, que significaria a vez da pessoa, né? Turn significa vez. E rodada vem de round, que é quando todos os jogadores jogam pelo menos uma vez. Então, imagina-se que na maioria dos jogos de tabuleiro, você senta, ou de cartas, né, os jogos de mesa, vocês sentam ao redor de uma mesa, cada um tem a sua vez, né? E a ordem da jogada depende muito da posição geográfica que cada um está na mesa, né? Alguns gostam de jogar em sentido horário e outros jogam em sentido anti-horário, né? Então, ao fazer o giro completo ali na mesa, significa que houve uma rodada, né? E daí começa-se uma nova rodada para cada um ter a sua vez novamente. Porém, como o RPG ele é um jogo de estratégia, para definir a ordem dos turnos, existe uma regra que é a regra da iniciativa, na qual o personagem mais ágil é o que age primeiro. Vocês estão vendo aí na tela uma imagem que ilustra como seriam os turnos e rodadas, né? Eu coloquei uma espécie de uma régua. Cada retângulo dessa régua representa a vez de um dos personagens. A régua inteira é a rodada. Quando todos os personagens agirem, ou seja, quando o ponteirinho passar por cada um desses quadrados, inicia-se uma nova rodada. Para definir qual personagem age primeiro, todos os personagens que estão diretamente envolvidos no combate, ou seja, todos os participantes do combate, eles vão realizar um teste de iniciativa. Vocês aprenderam como realizar teste nessa mesma série do Aprendendo RPG nos 2 primeiros vídeos. É aquela lá a regra, vocês vão fazer cada personagem vai realizar um teste de iniciativa. O modificador de iniciativa, ele é exatamente este quadrinho ao centro da sua ficha do personagem. Esse quadrinho que vocês estão vendo na tela. É esse o modificador que vai ser utilizado na realização do teste. Um ponto importante aqui, caso 2 ou mais personagens em uma rodada fiquem empatados nos seus testes de iniciativa, o desempate é realizado por meio de comparar qual personagem tem o maior valor direto ali no seu nível de destreza, né? O personagem que tem a maior destreza no critério de desempate é o que age primeiro. Voltando agora para a nossa ilustração da nossa régua de rodada, vamos ilustrar que o personagem com o qual nós estamos jogando, no nosso exemplo aqui, ele está representado por esse azulzinho, né? Isso aqui simbolizará a vez do nosso personagem. A rodada inicia aqui no começo.
cada personagem vai agindo na sua rodada, no seu turno, até chegar o turno do nosso personagem, que é esse em azulzinho. Após o nosso personagem, outros irão agir. Quando a rodada termina, inicia-se uma nova rodada. Esse é o andamento normal do combate em RPGs, mais especificamente em Dungeons and Dragons. Próximo passo é sabermos quais são as ações que cada personagem poderá realizar durante o seu turno como um todo, mas fora do seu turno também existe alguns tipos de jogada que ele pode realizar durante a rodada. Então já iremos abordar isso. Mas antes de realmente adentrarmos na questão das ações dos personagens, vamos dar uma breve pincelada, uma introdução aqui à utilização de grids de combate. Nós não iremos, para esse exemplo que nós iremos utilizar aqui no vídeo de hoje, utilizaremos apenas personagens de tamanho médio, porque a ideia é apenas introduzirmos o assunto mesmo. Em vídeos futuros, nós iremos aprofundar ainda mais a questão do uso de grids de combate. Então a grid é um tabuleiro, é uma espécie de tabuleiro de xadrez, é um tabuleiro ali do seu combate e da sua exploração de masmorra. Cada um desses quadradinhos representa o espaço onde um personagem irá ficar, igual a um tabuleiro de xadrez mesmo, ou de dama. O quadrado, esse quadradinho da grid, ele simboliza, cada lado desse quadrado simboliza 5 feet ou 1,5 m em questão ali de representação da miniatura, né? Então dessa forma, um personagem ele ocupa no quadrado um espaço de 1,5 m por 1,5 m ou de 5 feet por 5 feet, de 5 pés por 5 pés. Lembrando que D&D utiliza o sistema americano ali de metragens, né? Analogamente, a gente pode dizer que quando um personagem se desloca, ou seja, quando ele move um quadradinho, ele está na verdade se deslocando 1,5 m ali como se fosse na vida real, ou 5 feet, se você assim preferir, né? Nós aqui no canal Portal de Arvandor geralmente utilizamos o sistema Feet porque ele tem mais a ver ali com as mecânicas de Dungeons and Dragons. Mas entenda que 5 feet é o mesmo que 1,5 m. Feita essa introdução à grid de combate, nós podemos já adentrar a questão das ações. Existem 5 ações possíveis que um personagem pode realizar durante a sua rodada. Dessas 5 ações, 4 delas são realizadas exclusivamente no seu turno, e uma delas pode ser realizada a qualquer momento nos turnos dos outros personagens. Então as 4 que você pode realizar no seu turno são ação principal, ação de movimento, ação bônus e ação livre. Você, quando chega o seu turno, você tem direito a todas essas 4. Uma ação principal apenas, uma ação de movimento, uma ação bônus e uma ação livre, nada mais do que isso. E nos turnos dos outros personagens, ou seja, ao longo da rodada, você tem direito a uma reação. Vamos detalhar agora cada uma dessas ações que seu personagem pode fazer. A primeira delas é o deslocamento. A ação de deslocamento consiste basicamente em o personagem se mover pelo combate, pelo campo de batalha, ou mesmo ali pela masmorra ou pela sala que eles estão explorando. Ou, em termos de regra, consiste basicamente em o jogador mover a sua peça pelo tabuleiro. A quantidade de quadrados que um personagem pode se mover em seu turno, ela é definida pelo espaço, pelo campo ali, deslocamento na ficha do personagem. Esse campo fica exatamente aqui ao centro. Ele é definido em pés, em feet, né? E lembrando que a cada 5 feet representa um quadrado ali no tabuleiro. Nessa contabilidade não é levado em consideração as diagonais. Existe uma regra opcional que aborda a questão de se deslocar por diagonais, que não abordaremos nesse vídeo, mas detalharemos mais para frente em vídeos futuros. Nenhum personagem é obrigado a utilizar essa ação.
E também não é obrigado a utilizar completamente. Você pode usar, você não precisa usar o deslocamento inteiro do seu personagem no seu turno. Você pode usar ou nada ou parcialmente, se você assim o desejar. Porém, não é possível você se deslocar mais do que o que está escrito ali como o deslocamento máximo do seu personagem na ficha do personagem. O próximo tipo de ação que iremos abordar aqui é a ação bônus. A ação bônus é uma ação que não tem nada assim de muito especial que a gente possa falar sobre ela. É apenas um tipo de ação como qualquer outro tipo. Existe a ação principal e existe a ação bônus. A ação bônus geralmente está relacionada a algum tipo de habilidade que utiliza esse tipo de ação ao invés de ação principal. A ideia por trás da ação bônus é justamente que ao invés de usar aquela habilidade, quando ela usa uma ação bônus, você ainda vai ter a sua ação principal para você fazer o que quiser. Por isso que tem esse nome, ação bônus. Para realizar a ação bônus, é necessário que a habilidade que você esteja usando, ela explicite ali na sua descrição que essa é uma habilidade que utiliza a ação bônus. Então é importante que isso esteja detalhado na habilidade em si, não é escolha do jogador. Isso é uma regra que já vem pré-definida. Outro tipo de ação muito comum é a chamada ação livre. Esse nome, ação livre, dá a entender que é uma ação que é livre, né? O nome já está falando tudo, mas ela é uma ação como outra qualquer. A ideia por trás da ação livre é que são movimentos e coisas tão pequenas que você vai realizar ali durante o combate que ela não chega a gastar tempo suficiente a ponto de utilizar uma ação principal, uma ação cheia. Alguns exemplos assim de ação livre é você, por exemplo, durante o combate, quando o combate inicia, vamos supor que você esteja com um caneco de cerveja na mão, você largar esse caneco no chão é considerado uma ação livre. Ou então você vai se deslocar até um oponente. Se tiver uma cadeira no meio do caminho, você pode simplesmente chutar a cadeira para fora do seu caminho. Por ser uma ação tão rápida, tão simples, é considerado uma ação livre. Porém, um personagem só pode utilizar uma única ação livre no seu turno. Por quê? Porque se utilizar duas, considera-se que o tempo para realizar duas ações seria suficiente para se tornar uma ação principal. Vamos colocar desse jeito, né? Então, a partir da segunda ação livre no turno, você até pode utilizar, mas aí você vai perder a sua ação principal, pois aquela segunda ação livre vai virar ação principal. A reação. Conforme nós já havíamos comentado ali mais para trás no vídeo, a reação ela é uma ação que você pode utilizar não apenas no seu turno, mas em qualquer momento durante a rodada. Todos os personagens têm direito a pelo menos uma reação. A questão chave da reação é que é necessário haver um gatilho, algo que desencadeie aquela reação, né? E existem alguns tipos de reação e existem alguns tipos de ação que são enquadradas como reação. Ou seja, para você gastar essa sua reação que você tem direito uma vez por rodada, o tipo de ação que você vai realizar, ela tem que ser uma ação do tipo reação. Um exemplo disso é o escudo arcano. O escudo arcano é uma magia do tipo reação. Então, qual é o gatilho para desencadear o uso do escudo arcano? Geralmente é o seu personagem ser atacado. Quando o seu personagem é atacado, isso seria o gatilho que desencadeia a reação. Diante desse gatilho, o personagem ele pode optar, obviamente, por utilizar essa reação e ativar o escudo arcano. A ideia do escudo arcano é justamente isso. Quando o inimigo te acertar, ao invés de ele acertar diretamente, ele vai acertar aquele escudo, aquela bolha que vai se formar ao teu redor. Então houve o gatilho e houve o uso da reação. E aconteceu no turno do oponente, que foi no momento em que o oponente te atacou. E por fim, a ação principal. A ação principal é a estrela do combate. Eu deixei por último porque não é minha intenção abordar todos os tipos de ação principal. Existem tipos de ação principal. Deixarei ataque e lançar magia, esses dois tipos de ação principal eu deixarei para vídeos futuros. Farei um vídeo específico sobre atacar
e vídeos específicos explicando como é lançar magia. Neste vídeo eu detalharei todos os outros tipos de ação principal que um personagem pode fazer. Assim como os outros tipos de ação, um personagem ele só pode utilizar uma ação principal durante o seu turno. E quais são os tipos de ação principal? Seriam eles atacar, disparar, desengajar, esquivar, preparar, lançar magias e outros. Outros seriam coisas mais diversas. Eu já vou adiantar aqui. Você pode fazer outras ações, né? Sei lá, levantar uma mesa e jogar para o lado, né? Coisas assim. Erguer uma pessoa que está no chão, misturar ali uma poção, beber uma poção. Então esses estariam nos outros, né? Usar um item. Abordando agora as outras ações principais, a primeira que nós vamos falar é a ação de arrancada. Como nós vimos mais para trás, existe um tipo de ação que é a ação de deslocamento. Na sua ação de deslocamento, você pode se deslocar até o máximo de deslocamento do seu personagem naquele turno. Porém, na sua ação principal, o personagem ele ainda tem a opção de usar a ação chamada arrancada. E aí ele ganha mais uma ação de deslocamento. Ou seja, ele se desloca 2 vezes naquele turno. O segundo tipo de ação é a ação de desengajar. Desengajar é um assunto que nós vamos abordar mais detalhadamente em vídeos futuros, quando nós falarmos sobre complicações em combate. Basicamente existe um tipo de ação, um tipo de regra opcional chamada regra de ataque de oportunidade, que consiste em o seguinte: quando um personagem, na verdade, ele se desloca para fora do campo de ameaça de outro personagem inimigo, esse personagem que se deslocou, ele provoca o que nós chamamos de ataque de oportunidade, que é uma reação. Então o personagem que se deslocou para fora do campo do oponente, ele vai receber um ataque de oportunidade. Porém, se aquele personagem usar a sua ação principal para realizar uma ação de desengajar, ele ficará imune a ataques de oportunidade, qualquer que seja, durante aquele turno. Em seguida, nós temos a ação esquivar. Essa ação esquivar, de uma forma geral, ela não faz nada, né? O personagem ele pode dizer: não, esse turno eu me esquivo, eu vou usar esquivar. Significa que durante aquele turno ele vai ficar em modo defensivo e até chegar a vez dele novamente, a rodada vai acontecer, vai chegar em outra rodada. Quando chegar a vez daquele personagem novamente, até que aquela vez chegue, qualquer ataque que for realizado contra aquele personagem será realizado com desvantagem. Ou seja, ele ficará uma rodada inteira menos propenso a receber ataques. Em seguida nós temos a ação preparar. Essa é outra ação que em tese não faz nada. Basicamente, esse nome preparar significa que o personagem ele vai preparar alguma coisa ali durante o seu turno, né? Ele, para isso, via de regra, ele vai definir um gatilho e uma ação. Ele vai determinar o que ele deseja fazer e o gatilho para que aquela ação ocorra. Por exemplo, vamos supor que um grupo de aventureiros está enfrentando um grupo de orcs em um salão de festas. E no salão de festas você tem o lustre pendurado e aquela cordinha que vai até uma das paredes da sala, que é a cordinha que pendura o lustre. Um dos personagens ele pode ter a ideia o seguinte: eu vou esperar o momento em que o máximo de oponentes possível estiver debaixo do lustre para eu ir lá e cortar a corda e o lustre cair em cima deles. Então isso é uma ação de preparar. Por quê? Porque o personagem ele vai até a corda e ele vai ficar lá esperando o momento certo em que o máximo de oponentes estiver debaixo do lustre e o mínimo de aliados. E quando esse gatilho acontecer, ele vai usar a sua reação, ou seja, em qualquer turno ali da rodada, ele vai usar a sua reação, cortar a corda para que o lustre caia. Então esse é um exemplo aí da ação preparar. E por fim teríamos aí
lançar magia e combate, que deixaremos para vídeos específicos sobre isso. Mas para finalizar aqui o nosso vídeo, vamos falar um pouco sobre a possibilidade de parcelarmos ações. Existem alguns tipos de ação que são propensas, né, que é possível ser parceladas, vamos colocar desse jeito. Um bom exemplo disso é a ação de deslocamento. Como nós sabemos, deslocamento ela é definido por esse quadrinho no centro da sua ficha, que determina quantos quadrados o seu personagem ele pode se deslocar naquele turno. Um exemplo de parcelamento da ação de deslocamento, por exemplo, vamos supor que o personagem Robson ele consiga se deslocar no seu turno 30 feet. Isso, em termos de regra, significaria um deslocamento ali na sua ficha, na sua grid de combate, de 6 quadrados. O Robson ele pode optar por parcelar esse deslocamento. Como ocorreria isso? O Robson andaria 2 quadrados até o oponente mais perto, utilizaria a sua ação principal para atacar esse oponente. Caso o oponente morra, Robson tem aí mais 4 quadrados para ele andar. Perceba que ele utilizou a ação de deslocamento 2 vezes, mas foi uma ação só. Ele apenas parcelou em 2 momentos diferentes e intercalou ali no meio a sua ação principal, que é a ação de combate, de ataque, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, que não tenham ficado nenhuma dúvida. Caso tenha ficado alguma dúvida, por favor, comentem aqui embaixo, ou comentem alguma coisa que eu tenha falado talvez de forma equivocada, ou algum comentário acerca da nossa série aí, Aprendendo RPG. Por agora ficamos aqui. Deixem o like, caso você goste dessa nossa série e queira mais vídeos sobre. Compartilhe este vídeo e até a próxima aventura aí. Falou!